toda a minha vida. O período em que eu comecei a pregar a palavra, o texto que eu pregava sempre era esse, Romanos 12. Eu pegava esse capítulo inteiro e discorria. Talvez eu saiba ele de cor, mas eu quero falar hoje não aquilo que eu sempre falei muito, que é sobre culto. Eu quero falar sobre o versículo 9 em diante. Eu quero colocar o cenário da igreja de Roma para você, para ver se você consegue assimilar alguma coisa. Essa mensagem é uma mensagem de Paulo para os irmãos os romanos, os irmãos que congregavam em Roma, as pessoas que eram de Roma e eram cristãos. Entenda, nós estamos falando o período de maior perseguição da igreja. E sabe quem que perseguia a igreja? Fala para o irmão que está do lado, o Império Romano. O Império Romano perseguia a igreja. Só que a igreja de Jerusalém era perseguida pelo Império Romano. Só que agora a igreja de Jerusalém ela vai para Roma. Ou seja, eles estão começando uma igreja dentro da casa dos romanos. Quem está entendendo? Então qual é o nível da perseguição desses irmãos aí? Hard. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você pegou? Então a carta aos romanos é a carta aos irmãos que congregam em Roma, no ninho da cobra. Pegou? Quem pegou? É onde o filho chora e a mãe não vê. É o lugar onde o pau quebra. Ela é assim, você falou Jesus na rua, corta a cabeça e fica lá exposto para todo mundo ver. Amém? Essa guerra dura muito tempo, mais ou menos uns 300 anos, até chegar um imperador romano chamado Constantino. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Constantino. Constantino, ele tem uma visão de uma cruz no céu, e ele remete aquela visão da cruz aos cristãos, e ele fala com os sábios de Roma, e fala, cara, tem uma coisa que nós precisamos de resolver aqui, porque esse povo, eles são como sementes, quanto mais nós matamos, mais eles nascem de volta. Se eu não posso contra eles, eu vou me unir a eles. Aí a Bíblia diz que, aí você vai saber que a história conta que ele sincroniza com o cristianismo. E aí é onde nasce a igreja católica, apostólica romana. Ou seja, a aliança da igreja com o sistema, com a política. E essa nunca foi a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que a igreja fosse peregrina. E aí alguns teólogos desejando, porque hoje não tem isso mais, né? Teólogos que desejam, pastores que desejam o bem das pessoas, ou o bem próprio, que não estão preocupados com o evangelho do reino, eles negociam essa mensagem para poder viver bem. Aí faz o quê? Monopoliza aqui de modo que só eles entendam o evangelho, e começou a vender indulgência. O que é isso? É vender terreno no céu. Ó, vou te dar, você me dá 10 mil, eu deixo lá separado, um terço de terra para você dormir. O povo não conhecia as escrituras, porque a primeira coisa que ele pediu era para escrever tudo em latim. Quem está entendendo? Então o povo de Roma começa a descobrir que os cristãos eram demais e vão se convertendo ao cristianismo. Isso para eles não era um problema, porque o negócio deles não era a religião, o negócio deles era o dinheiro que eles pegavam do povo, de acordo com os impostos que eram impostos sobre aquelas nações. Quem está entendendo? Voltando lá, a igreja de Roma é a igreja que estava onde os perseguidores iam para poder destruir toda a igreja que existia. Então, aonde que matava? Quem que matava os cristãos? Os romanos. Então, estou falando da igreja de Roma, ou seja, é a igreja onde o policiamento era mais sinistro. Amém? Aonde servir Deus era difícil demais. Aonde a perseguição, Fernando, não era fácil. Aonde ou era a fé mesmo que te levava para Deus, Karina, ou dava ruim, porque você tinha que estar com o coração em Deus mesmo, porque a perseguição era muito grande. Quem está entendendo? Então vamos lá, verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros, ou a honra uns dos outros. Verso 11. No zelo não sejais remissos, ou seja, não tenha metade de zelo não, seja zeloso por inteiro.
seja muito zeloso. Amém? Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor com fervor. Amém? Verso 12 é aqui que eu quero falar. Regozijai-vos na esperança. Fala, regozijai-vos na esperança. Fala isso comigo, regozijai-vos na esperança. Obrigado, Gabi, que você está aqui. Os outros irmãos não sei onde estão. Vamos lá, 1, 2, 3 e regozijai-vos na esperança. Depois que eu falar, você fala. Sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Olha que top esse texto aqui. Qual é o conselho de Paulo? Vários, mas esses 3 aqui é o que eu quero falar para nós aqui hoje. Porque toda vez que nós estamos vivendo em período de guerra, essas coisas, elas saem da nossa mente. E a primeira coisa que o crente não sabe lidar é com a esperança. Porque a esperança, ela é uma ordenança bíblica desde o Velho Testamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Lamentações, Jeremias diz o quê? Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá. E o que Paulo está falando aqui para nós? O que Deus quer falar com você aqui hoje? Se alegre na esperança. Crente, o problema do crente é que ele só celebra a conquista. Vou dizer uma coisa, para de querer só celebrar a conquista, celebre também a esperança. Quando eu não sei celebrar a minha esperança, eu sofro de um mal destruidor e apagador e matador de alma, que é a ansiedade. Ansiedade é o oposto da fé. Ansiedade é a possibilidade de tudo dar errado. Está dentro de vocês. Você botou dentro de você que é possível dar tudo errado ainda. Aí você está sofrendo. E Deus chamou você para quê? Para poder ter fé na esperança. Espera com alegria. Não é com ansiedade. Espera com alegria. Alegre-se na esperança. O que é a esperança? A esperança é aquilo que eu estou esperando acontecer. O problema do crente é que não sabe esperar. Ele quer ajudar Deus a fazer o que Deus quer fazer, e Deus não precisa do ser. Quem lembra daquela passagem de Josafá? Quando Deus vira para Josafá e fala: nessa guerra, nessa luta, você não vai ter que pelejar. Vocês vão para a guerra, vai ter guerra, mas não é você que luta. Muitos de nós, o que a gente faria? Esquecia do princípio de botar a adoração na frente. Porque foi o que ele fez. Ele botou os levitas na frente do exército, porque ele sabia que não precisava de lutar. Ele ia para a guerra, mas a luta era de Deus. Então o que acontece? Os músicos vão na frente. O músico na frente faz ele chegar atrasado para a guerra, mas na verdade eles não foram atrasados, eles foram no tempo de Deus. Quando eu entendo a maneira de Deus agir, eu paro de ficar entrando na frente de Deus. E tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida no dia que você entender o meio dele fazer, o jeito de fazer, e Ele não precisa da sua ajuda. Tem coisas que são princípios que eu tenho que fazer. Deus, Ele é fiel, permanece fiel, e não precisa de fazer nada para ser fiel. Eu não. Para mim ser fiel, eu tenho que provar que sou fiel. Eu tenho que arcar com a minha responsabilidade de ser fiel à minha esposa, à palavra de Deus, ao ministério que Deus me deu, às minhas finanças diante dele. Para mim ser fiel, eu tenho que ter atitude e fidelidade. Deus não precisa, Ele é fiel porque Ele é fiel. Ele não precisa de provar quem Ele é, mas nós precisamos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então por que eu estou falando isso aqui? Porque nós só celebramos vitória. E esse evangelho de celebrar a vitória não é o evangelho do reino. Eu volto a dizer, o evangelho de celebrar a vitória não é o evangelho do reino. Só celebra o Pentecostes, que é a bênção de Deus, quem primeiro viveu primícia. Vou dizer de novo para ver se você pega isso, que os irmãos não está perdido aí, das festas bíblicas. Você só vai celebrar Pentecostes, ou seja, receber a bênção de Deus, se primeiro você viver a festa das primícias. Que
começa em uma grande renúncia, continua em 49 dias de celebração, por uma grande renúncia que eu fiz, para depois Deus me abençoar. O problema é que nós entregamos para Deus uma grande renúncia, e ficamos lamentando pelo que fizemos. Vou dizer de novo, para de lamentar a sua perda diante de Deus, porque nenhuma perda diante de Deus é perda. Você está entendendo? Como é que eram as premissas? O cara pegava a primeira parte de tudo que tinha, colocava diante de Deus, e quando colocava, ele não murmurava. Aí começava, entenda, 49 dias ou 50 dias de celebração, e durante 50 dias eles celebravam. Celebravam o que? As primícias, o poder que eles tiveram, a bênção que eles tiveram, a capacidade que eles tiveram de dar algo para Deus. Eles não ficavam remoendo a semente, eles celebravam a Deus pela condição de semear, e eles continuavam celebrando. Deus, obrigado. E era 50 dias celebrando o que eles fizeram. Deus, obrigado por Senhor ter me dado condição de primiciar diante do Senhor. Aí quando terava 50 dias, acontecia uma outra festa bíblica, onde o sacerdote ia, apresentava um sacrifício diante de Deus, e liberava a bênção para o povo, e o povo era abençoado. Mas só é abençoado quem sabe celebrar aquilo que foi morto diante de Deus. Quem está entendendo? Jesus foi a primícia. Os discípulos participaram do discipulado em Atos capítulo 1, em todo o período da festa de primícia, para quando chegar em Pentecostes, o Espírito Santo descer sobre a igreja ser poderosa e gloriosa como é hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Regozijai-vos na esperança. Não se alegre, escuta o que eu vou dizer, não se alegre só com conquista. Pastor, é errado se alegrar com conquista? Não, errado é eu não saber celebrar a minha esperança. Nós precisamos de depositar nossa alegria nas promessas de Deus, não é nas realizações de Deus. Sabe por quê? Nós não vemos Deus querer fazer algo comigo como uma bênção. Quem está entendendo o que eu estou falando? Bota a mão na sua cabeça e fala assim: Deus querer me usar, Deus falar comigo, Deus me dar promessa, já é uma bênção, é um motivo de alegria. Sabe por que nós não celebramos a bênção, a escolha e a promessa? Porque nós não cremos nela. Aí entra a fé. É porque nós não temos fé que Deus fez isso com a gente. Aí nós preferimos lamentar porque ainda não aconteceu. E Deus trouxe aqui hoje para te ensinar uma coisa: comece a celebrar a sua esperança. Ou seja, o que Deus falou, celebre isso. Você está alegre? Porque eu estou alegre, porque Deus disse que me daria a minha casa, mas Ele não deu, Ele ainda não deu, mas eu já espero com alegria, porque esse é o desejo de Deus. Você está alegre porque, sendo que você está a pé, não, porque Deus disse para mim que vai dar o meu carro, e eu creio nisso, e pronto, acabou. Mas pastor, já creio, você pode falar o que quiser, eu creio. Você está entendendo o que eu estou falando? A tristeza não é estar sem carro, a tristeza é eu não saber celebrar o que eu estou esperando, que Deus já prometeu. O crente triste é aquele que não sabe se alegrar na esperança. É horrível você ver crente cabisbaixo. Por quê? Porque eu estou na prova, irmão, entenda, você tem que começar a celebrar aquilo que você espera. Deus vai dar o casamento dos seus sonhos, Deus vai dar a casa dos seus sonhos, Deus vai realizar os desejos do seu coração, Ele vai abrir a empresa que você sempre sonhou para você, Ele vai te entregar. Quando Ele fizer, é muito fácil celebrar, gente. Estou sendo chamando a celebrar a promessa que Ele fez. A esperança não é esperar agora, nem esperar ontem. A esperança remete ao futuro.
A esperança, Gabi, é aquilo que eu não tenho controle. Quem tem esperança e consegue ser alegre por aquilo que espera, é uma pessoa super de fé. Por quê? Porque ela fala, ela pensa em coisas que ainda não existem, simplesmente porque crê em um Deus que já está lá no futuro. Você está entendendo o que eu estou falando? A esperança é uma coisa grandiosa, porque é do futuro, é algo que eu não, ninguém tem controle no futuro. Está todo mundo vivo aqui, não está? Misericórdia. Será que é um culto de The Walking Dead? Está todo mundo vivo aqui, não está? Amém. Até no final talvez melhora. Se nós estamos vivos, olha para mim, tem motivo de esperar em muita coisa. Agora, esse texto de Lamentações 3:21, ele deixa ali bem claro que eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá. Quem está falando isso? Jeremias. Onde Jeremias estava? No fundo do poço, literalmente. É isso que estava. Se você fosse descobrir, estava preso no fundo do poço. Era no cárcere interior de uma prisão antiga. No fundo do poço, é onde o esgoto da cadeia caía. Era o lugar onde ninguém queria estar. Ele estava ali para morrer mesmo. Esse aí deixa morrer, porque profetizou, e nada que falou acontecer. Esse cara não é de Deus. Está entendendo? Aí ele tem uma ideia. Qual é a ideia? Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá. E o que pode te dar esperança? Já parou para pensar? O que pode me dar esperança? Porque entenda, por que nós vivemos sobre ansiedade? Porque nós não temos uma estratégia de trocar essa ansiedade por fé. E qual é a estratégia de trocar a ansiedade por fé? É você saber colocar sua mente naquilo que Deus é. Primeira coisa que gera esperança na gente é olhar para o passado e conseguir ver o que Deus fez. Porque tem gente aqui que quando olha para o passado só vê a desgraça. Vou dizer de novo, tem gente que olha para o passado só vê o que não presta. E Deus quer que você olhe para o passado e vê o tanto de livramento que Ele te deu. Quando você olhar para o passado, não vê o relacionamento que deu errado, vê o livramento que Deus te deu daquele relacionamento que não era dele. Pegou a visão? O problema é que nós só olhamos para o passado para ver a desgraça. Deus está querendo que você volte a olhar para o passado para gerar esperança no seu coração. Tem um monte de coisa que deu errado, é porque simplesmente não era para dar certo. Porque talvez se desse certo ontem, a sua vida não estaria certa hoje. Está entendendo? Talvez se desse certo ontem, estaria tudo errado hoje. Então Deus permitiu você perder, porque na verdade não era uma perda, era Deus guiando você no propósito que Ele está te guiando até agora. Pastor, perdi, prepare para perder mais. O problema não é a perda, o problema é se perder. Não é o que eu perda, é eu me perder. E o desejo de Deus é que você ganhe nada. Deus quer que você ganhe Ele, esteja nele. Isso é o mais importante. Quem crê no que eu estou falando? Lembrar do que Deus fez no passado, irmão. Sabe o que é outra coisa que gera esperança? Quando você vê Davi, aí você olha para Davi, pecador, desgraçado, igual a gente mesmo é. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, mas era pecador, desgraçado, igual a gente mesmo. Aí você vê Abraão, o pai da fé, mentiroso, falando que a mulher dele era irmã. Só para não morrer. Aí você vê Moisés, irmão, o cara fechamento com Deus daquele jeito. Aí um dia o povo faz raiva nele, ele taca o pau na pedra. Deus falou, fala com a pedra. O que Deus queria era um milagre maior. Tá ligado? No meio dessa prova que você está aí, você não vai ter que tocar não, você só vai falar. Aí Deus fala para ele, fala, ele vai, mete o pau, pá. Deus falou, você não entendeu a palavra, você não entendeu o negócio, por causa disso você não vai viver aquilo. Vacilão, todos os grandes homens de Deus foi vacilão igual a gente é. Mas sabe o que é interessante? Não deixe de ser grandes homens de Deus, porque Deus não chamou pessoas perfeitas.
Então, quando eu olho para o passado, para a história de Deus com o homem, me dá esperança, porque eu não vejo um Moisés perfeito, um Davi perfeito. O único perfeito que eu vi foi Jesus, e Deus falou: copia ele, faz igual a ele. Vocês não vão ser perfeitos, mas ele está aí para mostrar para vocês que o caminho é isso, e ele é a graça. É isso. Se deu certo para esses caras, vai dar para você também. Deus sempre escolhe. Aí você vê Pedro. Quem é Pedro? O Pedro é o pastor da igreja de Cristo, irmão. Ele é o cara. Quem é? O primeiro. Ele é a pedra. Você é a rocha que eu vou edificar a minha igreja. Quem é esse cara? É um doido, que fala na hora que não é para falar, que entende as coisas do jeito errado, que corta a orelha dos outros. É um doido. Mas Jesus falou: é você. Aí esse cara cheio do Espírito Santo começou a mudar a história do mundo. Sabe por quê? Entenda o que eu estou dizendo. Porque ele começou, entenda, irmão, Jesus sempre escolheu gente que o mundo não entende, mas simplesmente ele escolheu. Ninguém te tira da escolha de Deus. Nem você consegue fazer isso. O que Deus está fazendo comigo, pastor? Ele está te ensinando a ter esperança. Ter esperança em vitória. Se alegrar em vitória é fácil, irmão. Quero ver você se alegrar naquilo que você está esperando ainda. Pastor, eu não estou pronto, então tem esperança. Já começa a se alegrar no dia que você estiver pronto. Quando a pessoa virar para você apontar um defeito, você vai falar: tá bom, eu ainda tenho esse defeito, mas eu já estou alegre por causa daquilo que Deus vai fazer na minha vida no dia de amanhã. Senta aí, que vai chegar a minha hora. E quando chegar a minha hora, é igual os agalos, você vai ter que me engolir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Lembrar do que Deus fez no passado faz eu ter esperança comigo mesmo, faz eu me alegrar com aquilo que Ele prometeu. Quem está entendendo? Eu não desistia no lugar de Elias, velho. Elias sentado em cima do monte, vem 50 soldados de Israel, tudo no naipe, sabe, para a guerra. Vou matar esse cara agora. Aí os 50 chegam e falam assim: o rei mandou pegar você aqui, você está preso em nome da lei. Elias fala assim: fogo. O que acontece, irmão? O fogo cai do céu e mata os 50. Aí o rei vê que os 50 não voltou, manda mais 50, aí vai mais 50. E Elias estava sozinho. Fala: Elias, sozinho, sentado em cima do monte. Aí ele falou: desce daí, porque o rei mandou nós chegar aqui, pegar o cesto, está preso em nome da lei. Ele falou: fogo. Matou mais 50. Aí o rei vê que os outros 50 não voltam, manda mais 50, agora é 150. Aí aquele soldado que chega, já sabia quem era Elias. Ele vira para Elias e fala: profeta, tenha misericórdia de nós. Não fala aquela palavra que começa com F e termina com O, não, porque Deus está ligado, que você falou, está falado. Por favor, eu tenho família. Olha o que esse cara, essa é a ideia. Eu tenho família, eu tenho filho. O que eu estou fazendo aqui é só cumprindo o que eu tenho. Porque se eu não cumprir o que eu tenho que fazer aqui, eu vou morrer lá. Mas se eu cumprir o que Ele mandou eu fazer lá, eu vou morrer aqui. Então faz favor, vão comigo. Não vou te prender não, você pode ir na frente, que ame o exército. Elias sai, irmão, não gostei de você. Aí Elias chega na frente de Jezabel e de Acabe, e você que é o profeta que falou que não vai chover mais. 3 anos e meio sem chuva. Fui eu que falei. Quer ver se é homem de Deus mesmo? Preparei os meus homens de Deus, os meus profetas de Baal, de Azé, para nós fazer um negócio aqui. O Deus que responde por fogo nesse altar aqui é Deus. Aí Elias falou: fechou. 800 profetas de Baal, 400 de Baal e 450 profetas de Azé. E aí eles começam a suplicar o Deus deles, irmão. 850 profetas contra um só, um dia inteiro. E Elias, ele tinha uma fé zoada. Como é que é uma fé zoada? Ele começou a tirar os caras.
Os seus deuses é surdo, porque vocês estão gritando e nada. Seus deuses não tem relógio, não, porque vocês estão pedindo ter um tempão e até agora não rolou nada. Tá ligado? Escuta as ideias. Aí, quando ele vê que estava ali, não estava certo, ele vira e fala assim: pega isso tudo, esses trapos, tudo seus aqui, leva, joga fora. Ele vai e refaz o altar. Ele não usa aquele altar, ele cria um outro altar. Bota as pedras, a lenha, o cordeiro, tudo que Deus pede. Depois ele ainda tira onda, ele pede, ele faz o que Deus não pede também. Pega a água e encharca aquela madeira. Isso é fé de ostentação. Porque pegar fogo em madeira é de boa. Agora pegar fogo em madeira molhada é difícil, né? Ele molha a madeira. A Bíblia diz que enquanto o altar não transborda de água, ele não para de jogar água. E aí ele só fala, né? Ele já estava acostumado. Fogo. O fogo vem. Aí ali, naquele momento, Jezabel fala: eu vou te matar, seu desgraçado. Sabe o que acontece com esse profeta? Eu quero morrer. Eu desisto, Deus. Eu estou fora desse ministério. É isso que acontece. Volta para... Não, agora eu vou para onde eu quero. Irmão, o profeta sai doido na pista, correndo para o deserto, deita debaixo do zimbro e fala: eu quero morrer, eu estou fora. Para mim acabou, para mim foi até aqui. Quem que é esse cara? É o cara que viveu a experiência que se nós vivemos, irmão, você está doido? E por que Deus escolheu esse cara? Porque Deus é assim, Ele escolhe quem Ele quer. E se Deus escolheu um profeta que saberia que um dia desistiria, por que Ele escolheu você? Porque Ele sabe que por mais que você não é perfeito, você foi a melhor escolha. Eles deixou de ser profeta por causa disso? Errou. Todo mundo errou. Nós estamos errando aqui hoje. Alguns de nós já erramos demais o dia inteiro. Eu te trouxe, e você está aqui para me te dar uma boa ideia. Começa a se alegrar, sabe por quê? Uma das maiores bênçãos da sua vida é ter sido escolhido por Deus. Se alegra na esperança de que um dia Ele vai fazer. Só isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que outra coisa que faz a gente ter esperança, alegria na esperança, é ver o que Deus está fazendo. Porque o diabo maqueia o agir de Deus na nossa mente. Aí o que você vê? Você vê o boleto que você não pagou, mas você não celebra pelos boletos que está pago. Quem está entendendo? Você não consegue ver que tem 3 meses que você não tem que ir na farmácia comprar um remédio de dor de cabeça. Isso é motivo de dar glória. Sapatear, relampear e pegar fogo, gente. Outra coisa, você está no culto aqui e parece que os cabelos da cabeça vai cair, porque não para de arrepiar. Não é? Tem gente que o sonho dela é sentir o que você sente, gente. Aí o coração está ali pulando por dentro. Aí você está tão preocupado com o que você não tem, que você não consegue celebrar a Deus pelo que Deus está fazendo. Aí você vai, irmão, fui lá registrar a minha menina. Aí do lado é o lugar de fazer casamento, né? Aí tinha lá 1 para casar e 6 para separar. Aí eu estou vendo os 6 culiados, né? Não sabe o que está fazendo, né? E eu participando da ideia, né? Eu estou ali sentado esperando, porque não pode ficar aglomerado. E eu ali ouvindo os caras falar. Aí uns 3, uns querendo ser doido, nós estamos querendo ficar livre e o outro querendo se lascar. Eu ali esperando o nome da minha menina sair. Eu vendo aquela situação. Sabe qual que é a lógica minha naquele dia? Vou ficar triste porque está todo mundo separando. Eu estou feliz porque eu estou casado e bem casado. O problema é que nós só conseguimos ver o mal nas coisas. E Deus está nos chamando a entender o que mantém o meu casamento. Não é que eu sou bom ou que a minha esposa é boa. É que Deus é bom. É que Deus, irmão, entenda, o lar, quem paga não é dinheiro. Quem está entendendo?
Você compra melhor, você compra uma mansão, mas pode ser um inferno para você, se não tiver um lar consolidado. Aí você vai morar na casinha de pau a pique, e lá vai ser um lar, sabe por quê? Profetiza na sua vida não, então profetiza que você vai morar nos palácios da vida. Mas o lar não é feito com construção, o lar é feito com harmonia, com amor. Isso o dinheiro não compra. O dinheiro põe os melhores móveis, põe conforto, mas não põe harmonia. Quem põe isso é Deus. Então quando você vê todo mundo separando, não fica triste não, fica feliz porque você está bem casado, Deus está sustentando sua família. Tem te faltado uma coisa ou outra ali, mas Deus tem suprido a sua necessidade. Estou triste, pastor, porque eu não consegui trocar de celular. Ô desgraçado, me perdoa a palavra, mas é mesmo. Você não consegue ver a graça de Deus, virou um desgraçado. Eu estou triste, pastor, porque é o seguinte, eu não consegui comprar roupa nova. Agradeça a Deus porque você está vestindo, irmão. Agradeça a Deus porque não falta comida na sua casa. O problema é que nós precisamos de um alto nível de conquista para pouca expressão de alegria. E Deus te trouxe aqui hoje para poder te quebrar mesmo, te jogar no chão. Acorda, tudo que Deus tem te dado é muito bom. A casa que você tem, talvez ainda não é a dos seus sonhos, mas é a que o Senhor te deu. Glorifica por isso, seja alegre por isso. E quando você celebrar com gratidão tudo aquilo que o Senhor já fez, você vai abrir uma porta no espiritual, no mundo espiritual, para Deus te dar aquilo que Ele ainda nunca te deu. Porque Deus tem aliança com corações gratos.